Ora, este vídeo é dedicado especialmente a falar-vos de uma autora. De uma autora que eu não sei se vocês conhecem, eu tenho os livros pela ordem que vos queria falar, mas vou-vos mostrar aquele que é o mais conhecido dela, sendo que eu tenho à minha frente 4 livros, tenho um a caminho e ainda me fica a faltar um. Portanto, na verdade, eu tenho 5 livros dela, mas já 6 publicados em Portugal. Estamos a falar da Elif Shafak. Ela habitualmente fala-nos de livros passados na Turquia, ambientados à Turquia. Este é o mais conhecido, A Bastarda de Istambul, mas ela tem muitos outros. Eu vou começar pelo aquele que é dos 4, eu acho que faz mais sentido, que é A Cidade nos Confins do Céu, é da Jacarandá, e passa-se no século XVI, na Turquia, ainda a era dos sultões, não é? Em que há um forasteiro que chega a Istambul com uma oferta para o sultão, e que ele chama a Xota. E o que é a Xota? É um elefante branco. É um elefante branco que ele quer dar ao sultão para a coleção dos animais selvagens do palácio. E, portanto, a aventura toda vai andar à volta deste Xota e desta oferta, e nós conseguimos ver as aventuras todas que andam aqui nesta corte do sultão e como ele consegue ascender esta ascensão que, desde esta tal posição humilde, nesta corte onde ele vai encontrar falsos amigos, ciganos, vai encontrar cortesãos, vai ser enganado, vai ser domador de animais, vai ter de se encontrar com a bela e maliciosa princesa. Portanto, tudo isto para conseguir alcançar e mudar o seu destino. Portanto, este passado mais para trás. Depois, então, a Bastarda de Istambul, que nos fala aqui de uma tarde em Istambul em que uma mulher jovem, solteira, até diz quantos anos, eu já me esqueci, 17 anos, entra num consultório médico e diz que precisa fazer um aborto. Ora, só isto na cultura turca já percebemos que é complicado. Portanto, tudo isto, para quem conhece a cultura turca, mulher, 17 anos, solteira, não é casada, está grávida e quer fazer um aborto, né? Pronto. Depois salta para 20 anos mais tarde, onde nós vamos encontrar essa rapariga a viver com a sua família mais alargada, porque isto é uma cultura que ainda vive em família mais alargada, não tão família nuclear, mononuclear como nós aqui na Europa. E na família dela há a ideia de que há uma maldição em que os homens dos 40 e poucos morrem todos. E a verdade é que têm morrido todos, e portanto só há mulheres praticamente naquela família. E cada uma é mais maluca que a outra. Mais maluca por causa de algumas coisas do país, claro. Então, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar a tal mãe rebelde, que o que é que ela vai fazer? O que é que ela faz? É um estúdio de tatuagens. Pois é, tatuagens na cultura muçulmana, vão ver e vão ver porque é que eu me estou a rir. Banu, que de repente descobriu que é vidente, e depois ainda têm outra prima que acha que é armeno-americana, que veio para ficar, e uma que é hipocondríaca e acha que está sempre doente, e todas são doentes, e tudo é doença e tudo é um problema. E claro que, tendo em conta estas mulheres todas a viverem juntas, não pode dar coisa boa, claro, como é óbvio. Passo para aqui este, que é Três Filhas de Eva, onde a história muda bastante. Neste caso, continuamos em Istambul, na atualidade, e este é ambientado entre Istambul e Oxford. E o que vai acontecer, ele fala-nos conta-nos a história da Perry, que é uma mulher turca, mas de classe alta, portanto, ao contrário aqui de outros que já vimos, e que já passou os 40, mas que ela vai a um jantar. E nesse jantar é só para gente rica e gente, pronto, classes superiores, e de repente começa a haver uma quantidade enorme de atentados terroristas na capital turca. Portanto,
e o que é que isso obviamente vai gerar, e esta confusão toda dos ataques terroristas enquanto ela estava neste jantar, e todo e toda a ação que decorre entre ela, o presente e os anos 80, entre a infância dela e a atualidade, e a tensão que se vive em situações destas. Pronto. Portanto, sobre a sociedade moderna e atentados neste tipo de sociedades. E depois, por fim, aquele que eu tenho mais curiosidade para ler, que é a Ilha das Árvores Desaparecidas, que é passado na ilha do Chipre, que, como penso, ou espero que vocês saibam, está, infelizmente já há muito tempo, ocupada pelos turcos. Portanto, os turcos invadiram a ilha e existe o que chamam o Green Line, que divide a parte turca da parte cipriota, portanto, está altamente vigiada. Eu posso dizer, eu estive no Chipre há alguns anos, não muitos, sei lá, há 5 anos, por aí, ou 4 anos, talvez, 4, 5 anos, e eu estive nesse sítio, na Green Line, e posso dizer que parece uma lona verde garrafa, que tem imensos militares altamente armados a vigiar tudo. Inclusivamente eu andava a fotografar, porque é impressionante, porque vocês veem as lojas todas do que existiam ali dos cipriotas, foram abandonadas exatamente como estavam, e vocês parece que pararam no tempo, sabem? E olham e veem montes de pó, tudo, a roupa, tudo ficou naquele sítio, da sessão que se fechou e nunca mais abriram. E eu andava a fotografar para trazer fotografias para os meus alunos verem cá, e só começo a ouvir uma gritaria enorme e não percebia. E quando eu olho, tenho montes de militares turcos de metralhadoras apontadas para mim, e é que eu percebi que o problema era eu estar a tirar fotografias naquela zona. Pronto. Portanto, não façam o meu disparate. Correu bem, né? Eu estou aqui, pronto. Mas se vocês depois avançarem um bocadinho, a partir daí, ali naquela área são mais imigrantes, principalmente que passam da parte da Turquia para a parte cipriota, e imigrantes de outras áreas, de Paquistão, etc., que ali estão. Não há muitos cipriotas, eles vamos encontrá-los depois da parte mais moderna, mais para lá, e aí já vou encontrar aquilo que nós costumamos ver do Chipre. Este livro para mim é especial e é uma história que eu quero muito ler, porque passa-se entre um rapaz cristão da parte cipriota e uma rapariga muçulmana da parte turca, e é este encontro de culturas, entre o Kostas, que é um nome muito comum na Grécia, e obviamente no Chipre, e a Daphne, que é a tal turca, e que têm, obviamente, este encontro entre esta ocupação. E isto atrai-me bastante, não só porque, pronto, estive neste sítio da ocupação, mas também porque tenho muita curiosidade para ver como é que isto acaba por se resolver, porque eu estive lá e senti a tensão que efetivamente existe ali naquela ocupação. Para quem sabe um pouco sobre a União Europeia, se calhar também devia saber um bocadinho mais, e devia saber que a União Europeia ainda não aceitou a entrada da Turquia exatamente por causa disto, porque a Turquia está em conflito armado com um país que faz parte da União Europeia e não pode haver países que têm conflitos em si membros. Portanto, enquanto a Turquia e o Chipre não se entenderem, pronto, a Turquia não pode ser um membro efetivo da União Europeia. Este livro passa-se em 1974, portanto já ainda eu não era nascida, só nasci uns anos depois, e portanto fala-nos ainda numa altura em que eu acredito que esta Green Line, como eles me falavam lá, que se chamavam aquela zona, e esta divisão entre a parte cipriota turca e a cipriota grega, estaria muito mais ativa do que se calhar aquilo que eu encontrei. Pronto, era o que eu vos queria mostrar, e queria-vos falar então aqui na Ellie Schaft e chamar a atenção para esta autora. Se não conhecem, conheçam, porque efetivamente é excelente, ou pelo menos eu acho que é excelente, e tem livros de grande qualidade. Volto a relembrar, este é da Presença, o tal no Chipre. O dos atentados terroristas é da Quetzal. O das mulheres e da maldição dos homens, Bastarda de Istambul, é da Jacarandá. E o de que vai oferecer o raro elefante branco ao sultão do século XVIII, XVI,
também é da Jacarandá. Portanto, ficam apresentados. Quando vierem depois os outros, eu depois falo neles.